Breve comentário sobre Jean-Jacques Rousseau, né? Que é um cara, vamos dizer assim, idolatrado por algumas vertentes filosóficas, políticas, né? Rousseau diz que todo homem nasce livre e que todo homem nasce bom. São duas incoerências, né? Porque o homem não nasce livre, ele não nasce emancipado, o homem nasce dependente. O homem é uma das poucas espécies que, ao nascer, tem um maior tempo de dependência possível, por exemplo, dos seus pais, dos seus progenitores, da sua família, vamos dizer assim. Então, o homem não nasce livre, não nasce livre, ele nasce dependente. Quando ele nasce, ele precisa de alguém que dê banho nele, que alimente ele, sabe, que vista ele, que agasalhe ele. Se tá frio, alguém o esquenta. Se tá calor, alguém o esfria. Então o homem não nasce livre. Isso tá errado, tá absolutamente incoerente. O homem ele se torna livre quando ele alcança uma determinada capacidade cognitiva, né, de entender o mundo, né? Isso é contra o construtivismo, né? Tem gente que construtivista acha que vai cair um raio na cabeça da criança e vai ensinar ela as coisas. Olha, você precisa de alguém para, né, até determinado ponto da vida, você precisa de alguém para fazer tudo isso que eu já falei, mas você vai aprender a falar, você vai aprender, lógico, você vai aprender por si mesmo, mas você vai ter a necessidade de que alguém fale com você, né? Então isso é uma incoerência abissal, abissal, né? Aí os construtivistas reclamam, ah, mas que não, é porque tinha que deixar a criança escolher a religião dela, blé, 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 blé. Olha, meu filho, se fosse nessa dialética, nessa lógica, tinha que deixar a criança escolher a língua dela. Tinha que deixar a criança o tipo de comida que ela vai comer. Escolher, ela não tem capacidade. Então é um show de horrores isso, cara. É um show de horrores, é um show de contradição, né? Agora vamos para o homem nasce bom, a sociedade quem o corrompe. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu diria que pelos mesmos parâmetros que o homem não nasce nem bom nem mal, né? Ele não tem como, ele não tem capacidade cognitiva de decisão, porque ele nasce dentro da dualidade, só que é como na filosofia teológica judaica, por exemplo, quando Deus criou o homem, ele não era nem bom nem mal, ele era neutro, né? Só depois que come o fruto do conhecimento lá, o fruto da consciência, né, do conhecimento do bem e o mal, que ele percebe a dualidade. Aí ele começa a conceituar as coisas. Então o homem também vai. O homem é dessa forma. Quando você atinge uma maturidade, né, cognitiva, vamos dizer assim, intelectual, né, todo o processo que vai acontecendo no seu corpo, que daí você começa a, a conceituar a dualidade, se é bom ou se é mal, né? Isso é variável também, né? Vai de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, vamos voltar lá na teologia judaica. Para Deus não era mal estar nu. Só que o próprio homem, depois de comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, é, contextualizou, conceituou que estar nu era mal. E sentiu vergonha, vamos dizer assim. Entende? Então o homem nasce neutro, né? Lógico, como ele é um ser dependente dos seus pais, todo o conceito moral, né? Todo o conceito, o princípio moral vai ser repassado sobre os seus pais, sobre a égide de seus pais. Seus pais vão ensinar a ele o que é conceitualizado dentro de uma sociedade ou de uma comuna, o que é considerado mal e o que é considerado bom. Então não tem como o,
o indivíduo ser vítima da sociedade, né? Não é impossível isso na sociedade. Como que ele vai ser vítima da sociedade? A sociedade corrompe ele? Não. Ele auto se corrompe no sentido, ó, quando ele abandona os seus conceitos morais que lhe foram repassados pelos seus pais, que vivem dentro daquela sociedade, porque uma sociedade é o plural de indivíduos, né? Não é um indivíduo que vem da sociedade, mas a sociedade que vem do plural de indivíduos, composta por indivíduos, vários indivíduos. Lógico, ali como são indivíduos variáveis, vai ter a maneira de pensar, né, a individualidade em si, dentro do todo, né? E cada um, lógico, vai ter um gosto, desejos, né? Lógico que eu concordo também que você vai ser induzido de certa forma, né? É por isso que já tem as bolhas. O que que é as bolhas? Senão a mesma linha de pensamento, opinião, visão, né? Então o indivíduo vai, de certa forma, ele vai ser influenciado e vai influenciar também. É paradoxal, né? E ele tende a procurar uma certa bolha de pessoas, de indivíduos dentro de uma sociedade que ele possa conviver e se relacionar, né? Mas nada é feito à força, ele escolhe isso, ele escolhe o caminho, né? E o que se chama aí vítima da sociedade. Olha, por exemplo, o ladrão é vítima da sociedade. Não, a sociedade que é vítima do ladrão. É o oposto, não tem como o ladrão ser vítima da sociedade. Ah, o estuprador é vítima da sociedade. Não é o oposto, não é a sociedade que é vítima do estuprador. Não bate esses discursos do Rousseau. Eu não sei o que ele tinha bebido, o que ele tinha fumado quando ele escreveu esses negócios aí, né, cara? Ele tinha, não, nada bate, né, nesses contextos dele aí, sabe, nessas narrativas. Lógico, isso daí é ensinado em escola, universidade, e as pessoas saem falando sem ao menos pensar, né? É igual o contrato social. Ai, o contrato social. Olha, eu nasci dependente da minha mãe e do meu pai, né? Da minha família. Contrato social, eu não assinei nenhum contrato social. Como é que eu posso ter assinado contrato social, né? Ah, mas não sei o que com seus pais, tudo bem. Daí é terceirizado a responsabilidade para os meus pais, tudo bem. Mas veja bem, mas na maioria das vezes os meus pais não fizeram um documento, por exemplo, um certidão de nascimento por livre, e espontânea vontade. Eles foram coagidos. E não foram coagidos pela sociedade, não. Não, 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 não. Foram coagidos por uma parte da sociedade, sabe? Que são os funcionários públicos, que são os representantes do imaginário, que é o Estado, né? Entende? Daquilo que não existe de forma concreta, mas só de forma conceitual. É igual tributo, você paga tributo porque de livre e espontânea vontade. Ninguém paga tributo de livre e espontânea vontade, né, cara? Você é coagido a pagar. Então isso é outra furada do contrato social. Então, pincelando essas narrativas aí do Rousseau, ou essas afirmações incoerentes do Rousseau, nada bate nisso daí, né? Lógico, e esses caras aí são estudados na universidade, né? Porque, lógico, eu entendo que a filosofia ela está numa busca de uma verdade, vamos dizer assim, infinita, né? Por isso que ela é contínua, ela nunca acaba. Lógico, nem todo filósofo vai estar 100% certo e nem todo filósofo vai estar 100% errado, né? Então, essa é a graça, a grande graça da filosofia, né? Porque, como dizia, até eu cito bastante o São Tomás de Aquino, que é um grande da filosofia também, que ele diz que a busca pela verdade, a filosofia é a busca não para saber o que os homens pensam, né? Mas para a busca da verdade, se o que os homens estão pensando ou falando está certo, né? E eu estou aqui agora, lógico, através disso, desmontando os argumentos do Rousseau, que isso não tem sentido algum. Isso não tem sentido algum, né? Então, as pessoas que citam muito, por exemplo, que o homem nasce livre, plagiando o Rousseau,
são as que são até hoje mais dependentes, né? Pode ver aqueles adolescentes de 40 anos, o homem nasce livre, eu vou fazer revolução, o homem nasce livre, porque o homem é vítima da sociedade, né? Não tem aí, a gente vai ver, tá morando com o pai e com a mãe até hoje. Entende? Então, isso daí é lógico, isso daí se tornou um clichê. Estão morando com o pai e com a mãe até hoje, pedindo bolsa isso, bolsa aquilo, ou seja, estão pedindo para que outro trabalhe para sustentar eles, né? Quer dizer, eles nem querem ser livres, eles querem ser dependentes. Quer que alguém que não é nada dele, que não é da família dele, que não tem nenhuma responsabilidade com ele, porque até seus pais têm um limite de responsabilidade contigo, né? Porque chega uma hora, você tem que se emancipar. Aí você vai para a liberdade, daí você vai se tornar livre. Mas enquanto você está na tutela dos seus pais e da sua mãe, né? Você é dependente deles. E é por isso que eles têm um poder sobre você de decisão em certas situações, né? Você pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque você depende deles. É assim que funciona. Então depois você emancipa, né? É que hoje acabou esse negócio de emancipar, né? Igual eu tô falando, os caras 30, 40 anos morando com o pai e com a mãe ainda. Então o cidadão desse é livre? Não, ele é no mínimo um parasita, no mínimo, né? Tá parasitando o pai e a mãe, né? Então essas são as incoerências do, do Rousseau, e esse é o meu breve comentário sobre isso, lógico.